Bom dia, meus irmãos. Como é bom nós estarmos juntos novamente aqui para mais um EBD. Apesar de nós estarmos online, eu quero que você se sinta abraçado, se sinta acolhido e se sinta muito bem-vindo na nossa aula de hoje da EBD. Bom, nós começamos agora um novo módulo, né, em que nós estamos estudando agora os milagres de Jesus, né? E para nós falarmos sobre os milagres de Jesus, em todos os milagres a gente vai ver um elemento essencial para que os milagres aconteçam, que é a nossa fé, né? Nós temos que lá em Hebreus 11:1 é dito que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a definição de fé, né? Então, para muitas coisas da nossa vida, nós precisamos de ter fé. Mas o mundo, ao mesmo tempo, né, quer que nós provamos as coisas, né? O mundo quer fatos, o mundo quer que, se para acreditar, é preciso estar em frente a ele. Muitas pessoas, às vezes, duvidam da existência de Deus porque, às vezes, não tem fatos em relação à existência de Deus. Mas nós sabemos que a fé está relacionada intimamente à nossa vida espiritual com Deus, né? E essa fé, ela vai depender pura e exclusivamente desse relacionamento que nós nutrimos com Deus. Às vezes a fé pode parecer uma coisa abstrata, pode parecer uma coisa que, às vezes, longe, às vezes uma coisa que a gente não consegue apalpar, mas nós temos certeza que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, através disso que nós podemos fazer com que a nossa fé cresça cada vez mais. Jesus Cristo disse que, lá em Mateus 17:20, que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer ao monte, vá daqui para lá e ele lá, e nada será impossível para nós. Então, nós temos aí que a base da nossa vida espiritual com Deus, ela começa a partir da nossa fé. E geralmente, meus irmãos, nas situações da nossa vida, a fé, ela é sempre requerida justo naquele momento que é mais difícil para nós. Numa situação que às vezes pode ser complicada. Às vezes, num momento em que nós não temos mais recurso nenhum, mais a ninguém recorrer, ou quando nós estamos passando uma situação difícil, né? Hoje, né, no nosso cenário atual do Brasil, nós temos aí a pandemia, quantas pessoas estão passando por dificuldades, quantas pessoas estão perdendo seus queridos, quantas pessoas têm perdido a sua vida. Muitas pessoas perderam seus empregos, estão passando fome. Então é nesse momento que a nossa fé é mais requerida. E aí, às vezes, nós desanimamos, nós perdemos o nosso chão, às vezes nós esquecemos do Deus que nós servimos, e é muito difícil a gente falar, tenha fé nessa situação difícil, alimente sua fé, que às vezes a nossa carne é tão fraca que a gente desanima mesmo, né? E hoje, na nossa lição, nós vamos estudar mais sobre um exemplo, né, de uma pessoa na Bíblia, um milagre de Jesus, o episódio relatado no livro de João, que fala sobre um homem que teve a sua fé, um homem que confiou nas palavras de Jesus. Nesse momento, meus irmãos, eu convido vocês a orar e pedir a direção de Deus para o nosso estudo nessa manhã. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse momento que nós separamos para estudar a sua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, porque a tua igreja, Deus, tem se empenhado, Senhor, em fazer, Deus, um material todo dedicado, Deus, ao estudo da tua palavra, a conhecer Jesus, a conhecer a sua vontade, a conhecer os seus feitos, ó Pai. Então nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos orientar. Venha o teu Espírito falar ao coração, Deus, de cada pessoa que está assistindo essa EBD online, ó Pai. Vai, Pai, entra na sua casa, entra no seu coração, ó Pai, e ministre nesses corações, ó Deus. Que nessa manhã, ó Deus, possa ser uma manhã de transformação, uma manhã de conhecimento, uma manhã de enriquecimento, Deus, da nossa vida espiritual. Que através dessa lição, Deus, nós podemos aprender mais com a tua palavra, aprender mais sobre a tua vontade para nossas vidas. Então nós te entregamos, ó Deus, nosso estudo, te entregamos esse tempo, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos agora ao texto de hoje. Lá em João, né, eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias, no texto de João, capítulo 4,
versos de 46 a 54, que diz assim: Depois daquele, mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho dos seus servos, vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhes dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Então esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Então esse texto, meus irmãos, ele é muito rico, que se nós pararmos agora para analisarmos cada versículo, a gente vai ver que nós podemos aprender muito e a palavra de Deus vai ter muito a nos ensinar. Tudo começa quando Jesus volta a Caná da Galileia. Na verdade, nesse lugar foi onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus que nós estudamos na primeira lição, que foi a transformação da água em vinho, né? Nós já estudamos, nós já vimos todas as riquezas que esse texto pode nos trazer. E a partir desse momento, desde que Jesus começou ali o seu ministério, até esse momento que Jesus volta novamente a Caná da Galileia, ele já nesse meio tempo já realizou bastante milagres, né? As pessoas já começou o seu ministério, os discípulos ali já o seguiam, já acompanhavam, e muitas pessoas conheciam a Jesus por ele ser um grande operador de milagres. E se nós voltarmos agora para o homem que se encontra com Jesus, que é o filho do oficial, né, o oficial do rei, a Bíblia diz que o seu filho estava muito doente, né, e ele estava à beira da morte. E ele logo vai suplicar a Jesus, ele quer que Jesus vá lá e curar ele. Então a gente pode ver que esse oficial, pessoal, é um oficial do rei. Nós entendemos então que seria uma pessoa, poderia ser uma pessoa abastada, uma pessoa que tinha condições tanto material, financeira, recursos, tudo disponível para que o seu filho fosse bem atendido. Se a gente trazer nos dias de hoje, provavelmente, né, esse oficial teria um bom plano de saúde, poderia o seu filho ser atendido por grandes hospitais da capital e todos os médicos, medicamentos, o melhor possível ele teria acesso, pois ele era um oficial do rei. Naquela época, né, o rei que eles diziam seria o Herodes, né? Apesar dele não ser rei nomeado pelo imperador, mesmo assim o povo judeu considerava ele como um rei. Então o alto posto que esse oficial tinha lhe dava acesso a várias condições financeiras, física, material de pessoas, para que o seu filho, né, se tivesse alguma necessidade, certamente seria suprida imediatamente e com o melhor acesso às melhores coisas. Só que o que acontece? Certamente esse pai deveria ter feito de tudo para que esse filho tivesse acesso a essas coisas, né? Certamente ele levou no melhor médico, levou em todas as coisas, mas de nada isso adiantou. O que acontece? Seria uma dor enorme, né? Imagina a dor que esse pai poderia estar sentindo naquele momento. Apesar dele ter tudo disponível ao seu alcance para curar a vida do seu filho, para que ele se restabelecesse a saúde dele, não conseguiu, não deu certo, não dava certo. Então ele estava desesperado, né? Eu imagino a dor desse pai a não poder fazer nada diante da situação tão triste em que esse filho dele se encontrava, né? Então, quando ele vê Jesus, ele sabe que Jesus chegou ali, né? E ele já sabia, né? Assim como todas as pessoas que estavam ali, eles já sabiam que Jesus era um grande operador de milagres. Eles já tinham visto Jesus
fazer vários milagres, curar doenças, curar pessoas. Até mesmo naquele local ali, ele já tinha transformado a água em vinho. Então ele sabia que Jesus podia mudar a sua história. Ele podia mudar a história do seu filho. E assim, ali muitas pessoas, né, a gente pode entender pelo texto que muitas pessoas estavam ali em volta, né, de Jesus. Por quê? Muitas pessoas queriam ver o espetáculo. Muitas pessoas queriam ver o cego ver, o coxo andar, queriam ver o mudo falar. As pessoas queriam ver, porque muitas pessoas, infelizmente, estavam atrás de um show, estavam atrás somente dos milagres, da exposição, de ver ali o sinal acontecendo, a maravilha acontecendo. Ao mesmo tempo, também haviam pessoas que, através dos milagres de Jesus, também tinham consciência de que ele era um homem diferente. Falei, será que esse não é o Messias, através desses milagres? Por quê? Esses milagres que Jesus fazia, meus irmãos, não tinha pura e exclusivamente a função de transformar a vida física das pessoas naquele momento. Mas também nós devemos entender que os milagres de Jesus tinham a intenção de transformar a vida espiritual deles. Se você acompanhar a gente ao longo de todas essas lições da nossa revista, você vai ver como Jesus não queria transformar apenas o exterior da pessoa, mas também o seu interior. Essa também era uma intenção de Jesus. Além de mostrar para as pessoas que ele era um enviado de Deus, que ele era o Messias, que ele tinha ali a sua parte divina, a sua glória, Jesus queria mostrar tudo isso às pessoas para que eles crescem que ele era o Filho de Deus. Ele também queria ajudar essas pessoas, queria levar essas pessoas também à cura de suas almas. E aí, quando o oficial, né, vai e fala com Jesus, vamos lá, você tem que curar o meu filho, e suplicou a ele para que ele fosse lá curar o filho dele. Jesus vira ao oficial, né, no versículo 48 diz, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Poderia ser uma palavra dura, né? Imagina um oficial desesperado pelo seu filho e ouvindo essa palavra dura de Jesus. Mas Jesus não estava voltando só ao oficial, né? Quando ele fala vocês, certamente devia ter um pequeno grupo em volta de Jesus esperando. Vamos ver se ele vai curar o filho ou não. Então as pessoas queriam ver Jesus transformando e fazendo milagres e fazendo as coisas todas. Então Jesus fala, olha, vocês têm o coração duro, vocês têm que ver para crer. E aí, não é só isso, né? As pessoas, que Jesus sabia o coração daquelas pessoas. Ele sabia exatamente que muitas pessoas estavam ali, porque estavam preocupadas somente com o que estava acontecendo de fato ali. Elas não queriam entender que Jesus, além dos milagres que ele fazia, Jesus também pregava arrependimento. Jesus pregava arrependimento, pregava que nós estávamos condenados por causa do nosso pecado, mas através dele nós podíamos ter a salvação e a vida eterna. E Jesus também falou isso ao oficial como forma de testar mais ou menos a intenção dele. Será que o oficial também estava atrás de um sinal miraculoso? Quais seriam as intenções do coração do oficial, né? E aí a gente pode ver que a nossa fé, ela não pode ser a esse ponto tão superficial, somente atrelada, né, ao que a gente pode falar do sinal físico, do sinal presente, do fato. Senão ela seria uma fé superficial. Se a nossa fé, assim como dessas pessoas que estavam em volta de Jesus somente para ver seus milagres, seria uma fé sem profundidade nenhuma. Não é esse relacionamento que Jesus quer conosco. Jesus veio fazer milagres, fazer maravilhas naquele tempo para poder dizer para as pessoas que ele era o prometido de Deus, que ele era o Cristo. Hoje nós podemos ver essa manifestação através da salvação que nós encontramos na morte e na crucificação de Jesus. Os milagres, ele era uma pequena demonstração do poder ilimitado que Jesus tem. Jesus, ele tem o poder de salvar toda a humanidade da morte eterna. Ele tem o poder de pagar o pecado de cada um de nós e garantir a nossa vida eterna ao lado de Deus. Mesmo assim, mesmo com essa dureza dessa resposta de Jesus, o oficial parecia que não tinha ouvido muito. Ele virou, não quero saber. Jesus, vem logo, vem para curar o meu filho, ele está morrendo,
né? O oficial sabia que a situação era grave, que a situação era difícil, que o filho dele estava morrendo, e ele queria que Jesus acompanhasse ele, que fosse para onde estava o seu filho, para que assim o seu filho fosse curado e a sua saúde estabelecida. E aí, meus irmãos, depois desse pedido, Jesus viu que o coração do oficial não estava somente interessado nos sinais de Jesus, na maravilha, no milagre dele de fato acontecendo, mas o oficial estava preocupado com a vida do seu pobre filho, que estava em casa quase morrendo. Então Jesus olha, né, para esse oficial e fala, lá no versículo 50, pode ir, o seu filho continuará vivo, né? Então a gente vê que o oficial, né, o texto diz que o oficial confiou nas palavras de Jesus, né? Ou seja, o oficial estava esperando que Jesus fosse até a sua casa para curar o seu filho, pois pode parecer que às vezes os milagres que Jesus fez foi ali, né, ao vivo, estava ali o cego, ele fazia o cego andar. Então ele pensou que precisaria de Jesus ir até a sua casa para curar o seu filho. É porque ele vem, Jesus, vem. Mas Jesus bastou uma ordem, uma palavra. Jesus não perguntou qual doença o filho do oficial tinha, não perguntou aonde exatamente ele estava. Jesus não quis saber. Jesus simplesmente falou, olhou para aquele coração do oficial, encontrou a fé genuína nesse coração, ele sabia que o oficial tinha fé nas suas palavras, então Jesus somente deu uma ordem. Bastou uma ordem para que o filho do oficial fosse curado e salvo da morte física. E aí a gente pode entender que no texto o oficial não foi logo correndo para casa, né? Até porque Cafarnaum, onde o filho dele estava doente, era uma distância de mais ou menos 30 quilômetros. Então, não foi imediatamente correndo. Porque isso quer dizer que o oficial confiou nas palavras de Jesus. Ele sabia que agora poderia ficar tranquilo. Ele não perguntou, Jesus falou, ele perguntou, mas Jesus já está curado mesmo? Jesus, e agora? E eu vou correndo. Não, o oficial deixou Jesus em paz e seguiu o seu caminho. E logo depois, a Bíblia fala que ele estava indo, né? Indo para a sua casa, e ali no meio do caminho seus servos o encontraram e falaram assim, olha, o seu filho já está melhor. E ainda tentando, eu acho, às vezes comprovar 100% o que aconteceu, o oficial pergunta, olha, mas que horas que foi? E os seus servos falam que foi exatamente na hora que Jesus proferiu as palavras de cura para o seu filho. E assim, o oficial teve certeza que aquele realmente era o Messias prometido. Com certeza, assim que chegou em casa, o oficial provavelmente contou a toda a sua família, né? Contou aquilo que aconteceu, aquilo que, às vezes, a experiência que Jesus teve, que ele teve com Jesus, contando a sua súplica, o seu pedido a Jesus, as pessoas que estavam ali em volta, o que Jesus disse, e contou também, provavelmente, da sua fé nas palavras do Mestre. E assim, todas aquelas pessoas também foram testemunhas de mais um milagre que Jesus operou naquela casa. Às vezes, né, como não aconteceu a cura ali de fato, as pessoas não viram, às vezes muitas pessoas que estavam ali em volta, talvez nem creram o que aconteceu, porque elas não viram, né, um menino bem, um menino saudável, mas o que importa foi a fé que o oficial teve nas palavras de Jesus, e assim o seu filho teve curado. Provavelmente, né, todos aqueles funcionários, seus familiares também cultivaram a mesma fé do oficial. E o presente maior para eles não foi somente a cura do seu filho, o restabelecimento da sua saúde, mas foi o presente da salvação. Porque a partir daquele momento eles tiveram certeza que Jesus era o Filho de Deus e assim firmaram a sua fé no Filho de Deus. E mais tarde eles provavelmente se tornaram seguidores de Jesus e entregaram suas vidas a Jesus, garantindo assim a cura para as suas almas, a cura espiritual, a saúde, né, a vida eterna para as suas almas. E aí, meus irmãos, para nós concluirmos, como nós vimos aí, né, desde o início da lição, a gente viu o grande sofrimento que esse oficial passou, né, o seu filho à beira da morte, sem ele ter o que fazer, e por acaso ele se encontrou com Jesus. Né, Jesus estava ali e ele falou assim, não, esse pode curar. Então ele teve a sua fé na fé de Jesus.
Ele acreditou nas palavras que Jesus falou, né? O poder de Jesus, ele é muito maior que isso. Tanto que Jesus transformou a vida daquele menino, da morte para a vida, mas também de todos aqueles da sua casa. Jesus, meus irmãos, ele não quer só curar a nossa vida física. Ele quer principalmente curar a nossa vida espiritual, nos curar do pecado e nos garantir a vida eterna. A gente não deve buscar somente a Deus, somente a Jesus, só porque Ele não pode nos dar. Nós vamos buscar Deus, nós vamos vir às igrejas somente pelas bênçãos. Não, não é isso. A fé não é isso, a vida espiritual não é isso. É caminhar com Jesus independente do que acontecer. Jesus não prometeu nada disso pra gente. Milagres acontecendo todo dia. Ao contrário, Ele prometeu uma cruz para cada um carregar. Então, por isso que nós devemos olhar não para as mãos de Jesus, mas para a sua face. Nós não devemos estar preocupados com o que Deus nos pode dar, mas aquilo que nós podemos fazer para sempre servir a Deus e servir ao teu reino. A gente pode ver também o exemplo do oficial que ele levou para a sua casa o seu testemunho, a sua experiência com Jesus. E isso também nós podemos tirar de lição para a nossa vida. Qual o testemunho que nós temos levado para a nossa casa? A experiência que cada um de nós viveu com Jesus e vive com Jesus. Nós não precisamos ser teólogos, nós não precisamos ser grandes evangelistas, nós precisamos somente falar da experiência que nós temos com Jesus todos os dias. Foi isso que o oficial fez. Falou com todos os da sua casa, os seus funcionários, aquilo que aconteceu entre ele e Jesus. E assim eles também tiveram fé. Então que o nosso testemunho também possa produzir essa mudança dentro das nossas casas, dentro do nosso lar. Levar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que nós somos pecadores e que nós precisamos nos arrepender. Tudo bem? Então, pessoal, essa aí é mais uma lição nossa, mais uma lição da nossa revista. Gostaria de agradecer a sua companhia, te agradecer por você estar conosco nessa manhã e te convidar para você sempre estar conosco todos os domingos pela manhã e logo após a nossa EBD, nós temos também o nosso culto. Não deixe de participar, não deixe de estar aqui. Se você ainda não conseguiu ter acesso à revista, é só você entrar no site da nossa igreja, você entrar em contato com o pessoal da secretaria por meio do WhatsApp, nos grupos, que aí você vai ter acesso a essa grande revista que é uma bênção. Através dos milagres de Jesus nós vamos conhecer, nós vamos nos aprofundar no estudo da palavra de Deus. Vamos orar então para a gente encerrar o nosso estudo dessa manhã. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, porque ela é rica, Senhor. Ela é rica porque ela nos ensina, toda vez que nós lemos ela, nós aprendemos mais sobre a Tua vontade para nossas vidas. Nesse texto de hoje, se encontra no capítulo 4 de João, nós podemos aprender mais sobre a fé, Pai. Quão importante é nós nutrirmos a nossa fé, porque através dela nós fortalecemos o nosso relacionamento com o Senhor. Nós vimos que o oficial, ó Deus, confiou em Jesus, ele teve fé nas palavras de Jesus e através disso ele mudou o destino não só do seu filho, mas de toda a sua família, inclusive a vida dele. Quando eles tiveram essa experiência com Jesus, eles puderam testificar que Jesus era o Filho de Deus e assim, ó Deus, garantir a salvação das suas almas. Ó Deus, que assim como o oficial testemunhou a respeito da experiência dele com Jesus, que nós também podemos dar o nosso testemunho, que a gente venha proclamar as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Principalmente, ó Deus, o milagre da salvação que o Senhor faz acontecer todos os dias nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer por isso e te pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar dando sabedoria e discernimento a cada um, Pai. Principalmente esses que estão assistindo online, Pai. Que o Senhor venha estar, ó Deus, dando o conhecimento necessário para que a cada dia mais a gente venha alimentar a nossa fé e assim fortalecer os laços de relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima.